Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor William de História. Desejo que todos estejam bem, em paz, com saúde e em segurança. Continuem, pessoal, seguindo as orientações das autoridades de saúde, usando máscara nos lugares públicos, supermercados, onde tiver muitas pessoas, fazendo a higienização das mãos, guardando distanciamento social. É muito importante isso nesse momento, pessoal, para que possamos passar por essa situação com tranquilidade e logo voltar à normalidade, né? Dito isso, pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós estamos estudando sobre a República, o início da República. Nós falamos nas aulas anteriores sobre como foi proclamada a República por um golpe militar, pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Depois, na sequência, veio o Marechal Floriano Peixoto. Esse período ficou conhecido como período da República da Espada. Foi um período de bastante conflitos, bastante autoritarismo, eram dois militares no poder, bastante conflito. Agora nós vamos ter o primeiro presidente civil, ou seja, que não é militar, que vai ser eleito, né? E aqui vai acontecer um fato muito marcante, pessoal. Vai acontecer nesse período a Guerra de Canudos, o conflito de Canudos, que foi liderado por Antônio Conselheiro. A Guerra de Canudos tinha como seu líder, o Arraial de Canudos tinha como líder a figura do religioso Antônio Conselheiro. Então, quem liderava o Arraial de Canudos? Antônio Conselheiro, certo? Por que essas pessoas se reuniram nesse arraial? Pessoal, eram pessoas pobres, carentes, necessitadas do Nordeste baiano, que acabaram se agrupando e formando esse grupo de pessoas que viviam numa comunidade, que a gente poderia chamar hoje, chamado de Arraial de Canudos, que foi liderado por Antônio Conselheiro. Eram pessoas que passavam dificuldades, muitas dificuldades, e por isso elas acabaram se reunindo. É isso que vai falar a nossa atividade, pessoal. Deixei um pequeno texto aqui para vocês lerem, falando justamente sobre o Arraial de Canudos, certo? Façam a leitura. Aqui eu deixei duas figuras, pessoal, desse lado aqui, ó. Sobre a literatura de cordel, tá vendo? Ó, sobre a literatura de cordel, tá vendo? Ó, aqui é a literatura de cordel, falando sobre Arraial de Canudos. O que é a literatura de cordel? É aqueles estrofes que os repentistas cantam, e escrevem nos livros, contando as histórias deles. Aqui eles contam a história de Canudos. Então aqui nós temos mais desenhos, que são xilogravuras, desenhos que as pessoas fazem lá falando sobre a história de Antônio Conselheiro do Arraial de Canudos. Aqui é o livro Os Sertões, que um escritor chamado Euclides da Cunha escreveu sobre a Guerra de Canudos, certo? Falando sobre essa guerra, ele realmente presenciou, ele acompanhou, tá vendo? Então aqui nós temos a imagem de um filme, que é o filme Canudos, um filme brasileiro, certo? E aqui eu deixei para vocês, um projeto que existe hoje lá em Canudos, que existe hoje lá no sertão baiano. O projeto chamado Canudos, que é o quê? Para ajudar a comunidade carente daquele lugar. Isso existe lá hoje, pessoal, hoje. Por quê? É aí que acontece que é a história, tá vendo? Esse pessoal, eles continuam passando dificuldades, continuam tendo problema com a falta de emprego, com a falta de condições para viver. É um lugar onde é que tem a seca. O que acaba acontecendo? Você não tem como... É difícil você cultivar alguma coisa. Fizeram uma represa lá e eles não têm acesso à água. E aí o que acontece? Existe esse projeto de Canudos que leva o quê? Assistência médica, os médicos fazem visitas, dentistas, levam alimentos. Então é esse projeto, Queria até mostrar um pouquinho do projeto para vocês. Quer ver? Aqui, ó.
Canudos Velho é um vilarejo do município de Canudos, na Bahia, que Certo, pessoal? Esse trecho desse vídeo eu deixei aqui para vocês, ó, tá aqui, ó. Se vocês tiverem interesse em assistir, ó, tá aqui, ó, falando como essa comunidade sobrevive hoje, nos dias de hoje. O que eles fazem para sobreviver hoje? Porque os mesmos problemas lá que o Arraial de Canudos enfrentou lá em lá atrás, eles se enfrentam hoje. Eles vivem em condições de miséria, não tem emprego, não tem como plantar. As condições de vida deles hoje, precária, as dificuldades deles hoje. E o que eles fazem para solucionar isso? Então esse projeto mostra isso. As pessoas, as mulheres montaram uma comunidade de costura. Elas costuram para tentar vender roupa para fora, para se sustentar. O mínimo, pessoal. O mínimo, certo? Então, esse vídeo aqui do lado é para isso, tá? Falando sobre isso. Aí aqui a atividade é essa aqui, ó. Tem uma pergunta e diz assim, ó: por gentileza, alunos, respondam, escrevam somente a resposta no caderno. E a pergunta é: qual o nome do líder religioso do Arraial de Canudos? Então a pergunta é: qual o nome do líder religioso do Arraial de Canudos? A resposta está no texto, pessoal. A resposta está no texto, tá bom? Um abraço a todos. Até a nossa aula.